Aleluia. Glória a Deus. Amém, Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor de uma aqui. Aleluia. A Bíblia diz que nós devemos apresentar a Deus sacrifício de louvor, amém? Aleluia. Diga: Senhor, recebe o meu sacrifício de louvor. Aí eu perguntaria para a equipe de louvor se sacrifício de louvor tem a ver com cantar. Também, mas não é cantar. Cantar não é sacrifício. Eu gosto de cantar. Cantar é prazer. Então a pessoa fala: eu vou apresentar meu sacrifício de louvor, e vem aqui para cima e canta, ou vem lá embaixo e canta. Isso não é sacrifício de louvor não, irmão. Sacrifício. Que sacrifício tem aí, Júnior? O que é sacrifício de louvor? É quando você se dobra na presença de Deus, quando você faz algo que você não queria fazer, para ajudar alguém, ou para a obra de Deus. Quando você consegue tirar o sorriso no rosto de uma outra pessoa, por algo que você fez para ela. Isso ali é o sacrifício de louvor. Aquele sorriso daquele outro é o sacrifício seu de louvor. Quem está entendendo, diga amém. Então, quando você diz para alguém que você vai tirar um tempo a semana para orar por ela, e você faz isso, gasta um tempo e busca uma palavra, isso é sacrifício de louvor. Agora cantar não, cantar é bom demais. O cantar seria quando você está numa prova terrível, você está com vontade de chorar e você mistura o choro, a lágrima com o louvor. Ou quando você se derrama no Senhor, você tem tanta coisa para fazer, você para tudo. O louvor é bênção. Mas quando a Bíblia fala sacrifício de louvor, ela vai bem mais fundo, tá bom? Romanos capítulo 8, abra sua Bíblia, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 26. É muito conhecido esse texto, e eu quero compartilhar com os irmãos a respeito dele. Depois você vai aqui também em Marcos, abriu aí em Romanos, aí você abre também em Marcos capítulo 16. Se eu te perguntasse se tem uma bênção para você contar agora sobre essa semana, você teria? Oh, que bom, que maravilha. Algo bom da parte de Deus que aconteceu com você? Você viu a mão de Deus agindo na sua vida? Amém, que bom, glória a Deus. Glória a Deus. Muitos irmãos aqui falando que tem que levantar as mãos, glorificando ao Senhor. Mas eu quero te dizer até para você que não tem, que muita coisa que Deus fez você nem viu, mas Deus fez na sua vida sim, com certeza. E só o fato de você estar aqui já é motivo de você glorificar o Senhor. Bom? Capítulo Romanos 8, 26 diz assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Eu vou contar até 3, os irmãos vão ler na sua versão aí, tá bom? Vamos lá? 1, 2, 3. Também. Agora, para ficar melhor, nós vamos ler na tela, tá bom? Aqui na tela, aqui, vamos ler nessa versão todos juntos. 1, 2, 3. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós. Amém. Depois, Ana Júlia, você vai voltar nesse texto. Agora nós vamos lá em Marcos 16, versículo 15. Diga: eu estou cheio do Espírito. Aleluia.
Talvez você fale, pastor, não estou sentindo que eu estou cheio. Então, para você, diga assim: eu estou cheio do Espírito. Pastor, mas eu disse que eu não estou sentindo que eu estou cheio do Espírito. Eu estou até um pouquinho triste, um pouquinho preocupado. Então, para você, diga: eu estou cheio do Espírito. À medida que você declara, você vai sendo cheio. E aí essas lacunas vão sendo enchidas pelo Espírito de Deus. Marcos 16, a partir do 15, diz assim: e disse-lhes, Jesus está dizendo: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo na hora. Quem porém não crer já está condenado. Estes sinais hão de acompanhar. Se ele não crer, ele já está condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes. E se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Glória a Deus. Agora eu vou ler de novo aquele versículo que diz assim: também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza. Diga assistir e diga fraqueza. Eu vou falar um pouquinho sobre assistir e sobre fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos que não têm palavras para expressá-los, inexprimíveis. Meus irmãos, nós estamos cheios do Espírito, nós estamos revestidos com o poder de Deus, e já foi delegado para nós a autoridade espiritual. Quem pode dizer amém? Nós já estamos debaixo de um poder espiritual para exercer. É como se no mundo espiritual você estivesse usando uma farda de polícia. Então, se um homem ficar ali em pé, no meio do asfalto, nas pistas de lá, não nas marginais, mas na central, onde tem um semáforo mesmo, onde os carros passam correndo, se ele ficar ali com uma roupa dessa que você está, os carros vão frear, vão gritar: sai daí, seu doido! E o carro vai lixar em cima dele, e alguém vai ligar para a polícia. Agora, se você, um homem sozinho, chegar ali, ficar parado ali com uma farda da polícia militar, da polícia federal, uma farda, todos os carros, ao verem, vão pisar no freio, porque ali não é lugar de ficar. Mas a farda daquele soldado, daquela pessoa, já transmite uma mensagem, uma voz para todos que veem. Sim ou não, irmãos? Assim somos nós no reino do Espírito. Quer você queira, quer você goste, quer você saiba, quer você não saiba, quando você aceita Jesus, você está já com uma farda espiritual de autoridade e de poder, para exercer poder sobre a sua própria vida e sobre o meio que você está também. Diga aleluia. Quando ele chega fardado, o ambiente muda. Nós, quando chegamos num ambiente espiritualmente, aquele ambiente muda, a não ser que você se deixe levar pelo Espírito que prevalece naquele lugar. Você não se imponha com autoridade e poder, então você é dominado em vez de dominar. Quem está entendendo, diga amém. Esse texto de Romanos, pastor, mas o que tem a ver isso? Eu quero dizer para você que você está revestido de autoridade. Lá em Marcos, onde lemos capítulo 16, Jesus disse: vocês estão revestidos de autoridade, vão para o mundo todo, façam discípulos. E aí, façam discípulos, a gente pensa sempre em multidão. Na verdade a palavra está no plural, porque ele está falando no plural com os discípulos, que são 12 num primeiro momento, mas a obra é feita de um a um. Se você fizer um discípulo, ganhar uma pessoa para Jesus, então você já vai fazer um grande estrago no mundo espiritual. E você tem poder e autoridade. Ele disse: você tem poder e autoridade para fazer discípulos. E você não somente fará discípulos, existe uma série de sinais que vão te ajudar e que vão testificar a minha obra na sua vida. Tem sinais. Aí ele diz: os demônios não resistirão vocês.
Vocês vão dar ordem. Você vai dar o quê? Diga, eu vou dar ordem. Eu não vou pedir, eu não vou perguntar a Deus se é a vontade dele, porque ele já falou que é a minha vontade. Você chega para o seu pai e fala assim: pai, eu posso pegar seu carro? Ele fala: pode, meu filho, qualquer hora você pode pegar. Se eu não estiver usando a chave, estiver ali, você pode usar, tá bom. Aí toda vez que você vai dizer: pai, posso usar o carro? Falei que pode. Pai, eu posso usar o carro? Eu já falei que pode. Pai, eu posso usar o carro? Oh, pai, eu já falei que pode. Pode usar, não precisa mais de me perguntar, você pode usar. Entende? Já está à sua disposição. Você precisa, você pega. Porque eu tenho 2. Aliás, eu tenho mais de 2. Então, se você estiver usando esse, eu uso o outro. Eu confio em você. Eu já liberei isso para você. Não precisa me perguntar mais. Pode usar o carro. Tá bom, pai. Quando eu te ligar, não é para saber onde está o carro, é onde está você. Onde você está? Ah, pai, estou em Nova York de carro. Tá bom, tudo bem aí? Precisando de alguma coisa? O carro está bem? O carro está bem. Não é para saber se você está cuidando do meu carro. É se o carro está cuidando bem de você. Se ele está bem para você usar. Eu já liberei para você. Existem coisas que a gente não pede a Deus, porque Ele já deu. E Ele disse: meu nome expulsarão demônios. Porque a Bíblia diz em João capítulo 4, versículo 2 ou 1, se não me falha a memória, que nós temos que discernir os espíritos. E uma vez discernido o espírito que está falando, que está atuando, a gente usa a autoridade que Ele deu em Marcos. Ele disse: ide e em meu nome, com a minha farda, você vai repreender os demônios, você vai repreender as enfermidades. E é aqui que eu quero falar, porque às vezes a gente não tem coragem de repreender nem a enfermidade do nosso próprio corpo que vem sobre nós. E às vezes porque você está sendo afligido com uma enfermidade, você não tem coragem de orar por uma pessoa que está com um enfermo. Você diz assim: mas como que eu vou orar por eles por cura, se eu estou enfermo? E aí eu quero te dizer que várias vezes na Bíblia tem isso. Várias pessoas sofrendo de um mal oravam por outros pelo aquele mesmo mal, as pessoas eram curadas e eles não eram. Essas palavras são palavras quando diz assim: como que você vai orar por eles se você tem o mesmo mal? Essas são palavras do diabo. O diabo disse para Jesus: você que ajudou todo mundo, por que você não desce da cruz? Foi o diabo que disse. Nós estamos revestidos de autoridade, irmãos. E aqui o Espírito Santo diz aqui que apesar de nós termos essas autoridades, nós temos muitas fraquezas. E essa palavra fraqueza é Romanos 8, 26. Esta palavra astênios, essa palavra é uma palavra genérica, é uma palavra comum. Essa palavra astênios, para fraqueza nesse texto, descreve todo tipo de doença e de enfermidade. Todo tipo de quê? Todo tipo de doença e todo tipo de enfermidade. Por exemplo, eu estou gripado, não é astênios, porque a doença tem nome. Então, gripe, você tem nome. Câncer tem nome. Problema, outra doença, estou esquecendo, graças a Deus, o nome das doenças, mas qualquer doença. Astênios, na verdade, fraqueza é tudo isso, é de forma genérica. Por exemplo, se eu estou doente, pode ser qualquer coisa, pode ser gripe, pode ser problema no cérebro, pode ser nos ossos, problema de coração, problema nos pés, tudo é astênios. Tudo isso é astênios, é astemias, é fraqueza. E a Bíblia está dizendo que Deus, semelhantemente, nos assiste em todo tipo de doença e de enfermidade, nas nossas fraquezas. O apóstolo Paulo usou uma palavra genérica para dizer: todas as doenças e todas as enfermidades, Ele nos ajuda. Eu ouvi uns amém. Só que a Bíblia, ela traz nomes para doenças específicas. Aqui ela trata de forma genérica: depressão, síndrome de pânico, as doenças muito comuns hoje. E aqui ela trata de forma genérica todas as doenças. Ele está dizendo assim:
Em todas as doenças, o Senhor nos cura. Mas a Bíblia, ela vai mais profundo ainda, e muitas vezes ela traz o nome da doença de forma específica. Por exemplo, a Bíblia fala sobre... eu não anotei os textos, por incrível que pareça, e eu tenho todos eles anotados. A Bíblia fala de nosos no grego. Nossos no grego, N-O-S-O, mais ou menos assim, S, a pronúncia, nossos. Nossos, mais ou menos essa a pronúncia. Essa doença, a Bíblia diz que Jesus curou pessoas que tinham este problema. E nossos é uma condição terminal que não há cura natural. Escute, a Bíblia diz que Jesus cura as pessoas de nossos. O que é nossos? É uma condição terminal, que a pessoa está moribunda lá, ela está para morrer. Não há mais cura, ela está esperando o momento da morte. A Bíblia diz e mostra que nesses casos também o Senhor cura. O Senhor chega, se manifesta, vários textos mostram o Senhor curando esse tipo de doença. Diga aleluia. Então quem dá a última palavra é o Senhor, mesmo no estado terminal. Deus chega e Deus levanta, e ele estava para morrer. Irmão Silvio mesmo é um caso vivo. O dia que eu fui visitar, ele mesmo estava lá naquele hospital antes dessa pandemia, e já tinha de cirurgias, e estava cirurgias, e aquele problema assim, você sabe. E ele disse: pastor, daqui a pouco eu estou subindo, e eu tenho certeza que eu não vou voltar. E os médicos também achavam que ele não ia voltar. A filha dele também achava que ele não ia voltar. Cirurgia sobre cirurgia. Eu disse: não, irmão, você não pode concordar com ele nessa situação, até mesmo se suas emoções, seu intelecto diga não vai voltar. Você vem para a fé e você diz: não, meu irmão, quem tem a última palavra é Deus, porque você sabe que Deus cura pessoas em estado terminal, que não há mais recurso na medicina. Essa palavra nossos está na Bíblia. Outra palavra que a Bíblia usa é maláquia. Maláquia é uma doença debilitante e paralisante. Por exemplo, tudo que ataca seus músculos e seus nervos. Jesus curou pessoas que estavam encurvados, pessoas que tinham a mão definhada. Ele via no templo, mas ele escondia a mão. E Jesus chega na sinagoga e vai dar uma palavra. Ele diz: ei, você que está aí, vem cá. E o homem estava lá, mas ele estava com a mão escondida, porque ele tinha defeito na mão. E Jesus expôs ele: vem cá, vem cá. E ele vem. E aí ele tem que tirar a mão do bolso, do casaco, e mostrar que ele tinha uma mão mirrada, uma mão defeituosa. E Jesus cura ele, na frente de todo mundo. Maláquia são doenças que atacam seus nervos, são doenças que definham, são doenças que paralisam. Vai paralisando, quem está entendendo, diga aleluia. Vai te paralisando, não, mas é meu joelho. Mas eu quero te dizer esta manhã que Jesus é o mesmo, não mudou, e Ele está querendo liberar a cura divina, e Ele cura doenças paralisantes e que atacam, que te debilita. Maláquia. A terceira palavra na Bíblia que define doença, que Jesus cura, está na Bíblia também, é cacos. E cacos é uma pessoa, olha isso aqui, irmãos, mentalmente confusa. Na mente, uma pessoa oprimida, que às vezes a pessoa está oprimida e ela pensa que não está. Eu estava orando por uma pessoa que está com câncer, e essa semana eu fui ao monte e fui orar. Se não me falha a memória, é isso mesmo. E ela está em outro lugar. E fiquei ali orando por aquela pessoa, orando. Depois eu falei: Senhor, me dê uma palavra para ela. Eu preciso ligar, ela está em outro estado, para essa pessoa. E Deus começou a falar comigo na palavra. E depois eu falei: se agora me dá mais um texto confirmando isso. E Deus deu outro texto, eu anotei todos os 2 textos e vou dar para ela. É assim que se ora por pessoas. Senhor, abençoa o Jaime.
Abençoa o Arildo. Não, não é assim não, assim é muito vago. Quando alguém pedir você para interceder, gaste um tempo por aquela pessoa. Senhor, tem misericórdia do Arildo, tem misericórdia do Henrique, tem misericórdia do Miguel, tem misericórdia da Lindíssima, tem misericórdia de fulana, Senhor. Ó Deus amado, tu sabe o que ela está passando, tu sabes os problemas. A não ser que a pessoa não fale nada. Ô irmão, ore por mim, tá bom. Senhor, eu não sei o que ele pediu, mas ele pediu para mim orar. Tem misericórdia, Senhor. O Senhor quer me dar uma palavra para me entregar a ele, Senhor? Me dê uma palavra para ele. Eu gostaria muito de ser instrumento na vida dele, entendeu? Aqui e tal. E você gasta um tempo ali. E aí Deus me deu uma palavra. E Deus disse claramente comigo: diga a ela que aquilo não é demônio. Eu falei: é mesmo? Não, não é demônio. Não é demônio que está ali fazendo aquele mal a ela, não. E me deu uma palavra para entregar. Cacos é uma pessoa mentalmente confusa ou opressa. Porque às vezes a pessoa tem problemas na mente e a mente dela, alguma parte do cérebro já foi lesado de alguma maneira. Então tem uma deficiência física mesmo, patológica, no cérebro, na estrutura do corpo. Então ela vai tomar remédio. Ela não tem demônio para expulsar, tem que tomar remédio, muitos casos. Agora não se engane, o Adalto Botelho, então muita gente lá, mas está lá por causa de demônio, que começou a dar visão, ouvir vozes, e a pessoa vai ficando louca, vai falando sozinha, e vai falando: ele está aqui, ela está aqui. Olha, irmão, cuidado, repreenda isso, se liga no mundo espiritual. Mas tem muitas que não são demônios, mas a Bíblia diz que mesmo não sendo demônios, Jesus cura ainda das doenças da mente, dos remédios que a gente toma muitas vezes é necessário. Mas Deus cura de cacos, pessoas que têm confusão na mente. A sua mente prega peça para você, ela mente para você, ela cria realidades que não existem, ela às vezes age como seu inimigo, ela te trai. A própria mente, ela traz medos e fobias de coisas que não existem. E eu tenho aqui tratado com alguns queridos irmãos e irmãs, não um, mas muito mais que um. E eu digo: como você está? E quando eu digo como você está, ela sabe do que eu estou perguntando. Ela diz: pastor, eu estou quase boa. Outros momentos ela diz: eu estou muito bem. Mas outros momentos ela diz assim: eu estou muito mal. Alguns momentos diz: eu não tenho condições de sair de casa, porque ela está sendo ali afligida por alguma maneira. E esse muito bem, muito mal, mais ou menos, eu entendo o que ela está dizendo. Elas têm problemas. E ela disse assim: pastor, eu estou com a dorzinha no pé, e eu estou achando que eu vou ter que amputar o pé, na ponta do dedo. Você tem diabetes? Não. Você tem algum problema? Não. É só uma dor. Isso aí é porque você foi fazer a cutícula, você cortou a pontinha da unha. Às vezes é isso. Aí dá uma dorzinha lá que incomoda, não é? Mas a mente dela está tão confusa que ela acha que ela já vai morrer por causa daquela dorzinha no pé. Cacos. Confusão na mente. Então a gente ora, repreende, estou melhor. Mas é uma guerra. Mas eu quero te dizer que mesmo sendo uma guerra, uma pessoa mentalmente confusa ou oprimida por Satanás. Um pastor contou que ele foi orar por uma determinada pessoa e estava orando por aquela pessoa, então Deus deu uma visão a ele. E ele viu um demônio, parecia um macaco pequeno. E aquela pessoa andava, aquele bicho andava do lado dele. Aquela pessoa andava e aquele bicho andava do lado dele. Em dado momento aquele macaco pulava nele. E quando pulava nele, ele se transformava. Ele virava outra pessoa. E você quer saber? Não sei você, mas eu acredito que é desse jeito mesmo. Às vezes quando esse bicho não pula, ele joga uma seta, uma flecha, te pega, e de repente você tem um pensamento completamente avesso àquilo que o Espírito está trabalhando, que você sabe. Será por que Deus mandou a gente ter o escudo da fé? Para apagar os dardos inflamados do maligno. As maiores guerras que sofremos são na mente, irmãos, com certeza absoluta. E se eu tenho dito para a Lúcia, eu falo para a igreja, eu falo para as pessoas, a gente tem culto de libertação, e é uma bênção, e você deve vir, e deve fazer, mas vem gente de todo lado, e tem gente que nunca fica boa. Por que não fica boa? Porque ela vem, recebe a oração, é expulso o demônio, mas depois ela não continua dando sequência, ela se esvazia, volta aquele demônio e volta outros piores ainda. É verdade, aquela opressão volta.
Outra coisa que acontece nessas opressões e nessa confusão é que a pessoa às vezes ela dá tiros. Por exemplo, tem gente que quer brigar com você, mas ele quer ir com a faca, você está com a metralhadora. Quem está entendendo, diga amém. Você precisa ir com a arma certa, a oração certa, o movimento certo, a ação certa. Você precisa estudar seu adversário, saber o que está acontecendo, saber o que está se passando, e você orar de maneira certa, agir de maneira certa. Em briga de metralhadora, ninguém vai de faca. Paulo falou da armadura do cristão, amém? Sim ou não, irmãos? Está em Efésios capítulo 6, todo mundo sabe. Quais são elas? Vamos lá? Cinto da verdade. Vamos de novo, vai, eu vou falar, você repete, para fazer certinho na ordem. Diga, cinto da verdade. Irmão, tem que ser na ordem, está na Bíblia na ordem, eu quero te ensinar certinho, tá bom? Cinto da verdade, couraça da justiça, calçado do evangelho, escudo da fé, capacete da salvação e espada do Espírito. São essas armas, mas não são só essas. Paulo olhou o soldado pretoriano e ele tirou aquele molde daquele momento e trouxe para o mundo espiritual e fez essa aplicação. Mas existia também o arco e flecha. Paulo não falou dele aqui, mas também é uma arma do crente. Você joga daqui lá, ó, lá do outro lado, lá no ponto de ônibus, você acerta conforme o arco, você acerta lá. Paulo também não falou da lança, mas existia lança. E você pode trazer no mundo espiritual. A nossa oração, as nossas armas têm longo alcance. A espada é para perto, é aqui, ó, mano a mano. O negócio está feio, a coisa está difícil, então você sai ali com unhas e dentes. Mas existe também armas de longo alcance, que você atira longe, para acertar o inimigo por longe. E disso está tudo inserido aqui. Então, nessa opressão, nessa confusão mental, nessas brigas, nessa guerra espiritual, você usa tudo que tiver a seu alcance, porque você guerreia aqui, mas uma pessoa lá no Paraná é abençoada por causa da oração feita aqui. Quem está entendendo, diga aleluia. Nossos é uma doença terminal, é uma condição terminal que não há cura. Coma, essas coisas. Maláquia é uma doença que debilita. Como é que é o nome desse aqui? Atrofia a mão. Esqueci, a pessoa vai ficando com a mão assim, ó. Hã? Não, mas não é, mirrada é o nome da Bíblia, mas você sabe, artrose, artrite, e tem outras também. Hoje, esclerose na cabeça, na mão, esqueci, depois eu vou lembrar. Mas tudo que atrofia, que paralisa, a Bíblia, maláquia, é isso. A Bíblia diz que Deus cura. Cacos é a terceira palavra, que é uma pessoa que tem confusão na mente, que está com opressão, mesmo que seja natural ou seja de origem maligna. Diga, eu posso repreender em nome de Jesus. Assim você não repreende nada. Diga, eu posso repreender em nome de Jesus. Nós estamos falando de autoridade do cristão, nós estamos falando do poder de Deus liberado, nós estamos falando da farda do soldado. E uma vez eu vi um soldado repreender uma mulher. Eu estava num ambiente e o soldado estava em pé com uma arma assim, e a mulher queria passar. Ele disse, senhora, não pode passar. E ela questionando por que não pode, porque ele também não sabe nem por que não pode. Ele está debaixo de uma ordem ali, e a função dele é não passar. Ele é aquele momento, aquela força ostensiva. E ele estava ali, eu estava ali. E eu olhei para aquela mulher e falei assim, sem noção, essa mulher está querendo confusão. Eu sei que em dado momento ela questionou a autoridade, e ele disse, senhora, dê um passo para trás. Ele falou nesse sentido assim. A mulher titubeou, quis o orgulho permanecer, mas alguma coisa, e ela deu, temeu ali. Nós estamos com esta farda espiritual. Às vezes nós temos que falar assim com o nosso filho. Eu não falei sério com você, mas agora eu estou falando. Se você não se posicionar, vai continuar sofrendo. Se você mexer aí, eu vou te dar um tapa na sua mão, eu vou te disciplinar.
Quem está entendendo, diga aleluia. Kakos fala de uma pessoa mentalmente confusa. Tem mais duas palavras, uma é másticos. Másticos é uma palavra grega que está no Novo Testamento e é usada para uma doença recorrente. Doença o quê? Uma pessoa que tem uma doença que faz sofrer e depois ela some, depois ela volta de novo. Depois ela some, depois ela volta de novo. Depois ela some, depois ela volta de novo. Pastor, mas está tão difícil crer nessas coisas. Eu sei, porque quanto mais você é afligido, mais difícil é. Mas você não é dos que desistem. Ainda que você tome o remédio, você declara a palavra da fé sobre a sua vida. Diga, ainda que eu tome o remédio. E quem vai suspender o remédio é o médico, é através do exame. Mas você vai ser incansável em declarar a palavra da fé e dizer: Senhor, eu estou tomando esse recurso, mas eu creio na tua palavra. Eu não sei porquê, mas eu creio na tua palavra. Másticos é uma doença recorrente, por exemplo, pressão alta, qualquer doença, problema de estômago, né? Eu mesmo, por exemplo, tem coisas que eu não posso comer que me atacam o estômago, mas eu já tive muito problema de estômago, e é uma coisa que às vezes vem, então eu evito certas coisas, mas tem época que eu posso comer de tudo. Posso comer de tudo. Semana passada a mulher trouxe uma caixa de chocolate dos Estados Unidos para mim. Não comi nenhum. Aos irmãos que vão lá, mas é lindo mesmo. Uma caixa assim, vem as camadas assim, que é esse chocolate dentro dos negócios. E tem um catálogo com o nome do chocolate, de que sabor é. Então quando eu ofereço a alguém, você não foi lá no meu gabinete, você não ganhou. Eu falo, olha o catálogo. Aí ele olha, escolhe, aí ele escolhe. Mas só pode um também. E eu fico comendo através das pessoas, né? As pessoas vão lá e comem. Não como, eu evito. Mas tem época que eu posso. Eu acho que é másticos. Mas em nenhum momento eu desisto de orar por mim mesmo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não tomo remédio de estômago, omeprazol, não tomo nada disso. Quando como alguma coisa ácida que faz, eu tomo lá um outro qualquer coisa, um milantra, um sorrisal, um boldo. Sal de fruta eu não tomo, mas se tiver tomo também. Mas na hora que tem, você tem um ali, você toma. Eu fiquei anos, irmãos, anos sem tomar café. Os irmãos ofereciam, toma café? Não quero café. Não tomo café. Coca-Cola pode tomar que não faz mal. O trem é muito pior, né? Parei também de tomar Coca-Cola. Vocês repararam que estou mais magro? É fé, irmão. Mas agora voltei a tomar café, um cafezeiro. Lá em casa chegou até o ponto de Glaucia, está ali, ó, ela tem uma garrafinha dela, ó, só dela. Todo dia de manhã ela faz o cafezinho dela, porque eu não tomava. Aí ela faz o cafezinho dela e toma. Agora eu estou até tomando, mas é difícil tomar o dela, que ela toma sem açúcar. Só sem açúcar, sem com S. E eu gosto de sem com C, de 100 muito, né? Mas ela não. Ela toma lá, e Ismael também toma, eles fazem cafezinho, eu vou lá e... Aí quando ela quer me agradar, ela bota um pouquinho de açúcar. Põe lá, amor, um pouquinho de açúcar, eu vou tomar uma xícara com você. Mas não tomo muito satisfeito também não, porque eu gosto do café assim mais doce, mais fraco, né? Mais com água. Mas passei muito tempo sem comer essas coisas. Mas é por que você está falando isso? Para você ver que a gente tem fraquezas, eu tenho muitas fraquezas. Eu tenho que lutar contra muitas coisas. Não, você não tem noção, querido. Você não sabe. Esses dias eu conversando com o pastor, ele falou assim: você tem cara de novo. Eu falei, é verdade, tenho mesmo. Mas não sabe onde você já passou, né? Eu falei, é verdade, eu tenho só 53 anos. Você não sabe o que eu já passei. Você não sabe onde eu já trabalhei, o que eu já fiz. Cada um tem uma história. Então, nunca que eu quis me passar aqui como super-herói, nada disso. Mas sempre como um homem de caráter, de verdade. Você está entendendo? É o meu nome na cidade. É com todos que eu já negociei até hoje. Saio perdendo, mas não tenho intenção nenhuma de dar prejuízo a ninguém. E o Espírito cuida da gente. O Dilcimar, a última vez que cantou aqui, eu falei assim: eu vou te mandar uma oferta de R$200. Eu esqueci dessa oferta. Eu esqueci. Eu sempre ajudo ele. É com receita, é com uma coisa, é com outra. Em momentos difíceis, eu sempre estendo a mão. Eu esqueci, porque é muita coisa. O Espírito não deixa a gente esquecer. Diga aleluia.
O Espírito cuida da gente, Ele ajuda a gente nas nossas fraquezas. Semana eu lembrei, liguei para ele e falei: ô Josimar, esqueci daquele negócio. Ô meu pastor, não tem problema não, mas manda o Pix aí que o tesoureiro vai depositar para você. Tá bom? Não perguntei se ele está precisando, se ele não está. O que importa é nós não queremos pessoas boas, perfeitas, não tem. Pessoas, não, irmãos, nós queremos pessoas de caráter. Houve uma época na indústria e no comércio, no mundo secular, que se você fosse contratar um profissional, você olhava, o principal quesito dele era capacidade. Se ele tem capacidade, você contratava. Hoje em dia, as empresas preferem contratar um leigo, mas de caráter, honesto, do que uma pessoa de capacidade. Cara, só contrata se não tiver jeito mesmo, mas diploma, certificado, não. Que é uma pessoa de caráter. Esse dia teve um problema com a pessoa, eu perguntei assim para a pessoa. Estava eu, mais algumas pessoas numa reunião, no mundo secular, eu disse assim: mas, espera aí, vocês estão falando isso aí, mas essa pessoa, o cara tem muita experiência nisso, já trabalhar com governador, com prefeito, com um monte de coisa. Eu falei: você é estudado? Ele falou: sou sim. Eu falei: eu também, eu tenho algumas pós-graduação, também estudei, você estudou. Quando a gente conversa 5 minutos, a Marlene, por exemplo, é policial. Quando você conversa 10 minutos, meia hora com a pessoa, você já sabe se que naquele mato tem fogo ou não tem. Sim ou não, irmã? Você já sabe se ele é culpado ou não, né? Eu falei: pois é, então vai lá e conversa. Essa pessoa não tem nenhum histórico disso que você está falando, a vida toda. Ao contrário. Então essa hipótese aí, eu já descartaria. Mas você vai lá para ver, porque eu já sei que não procede. A gente sabe. A pessoa tem caráter. Fala: isso aí não é do perfil dele não. Irmãos, você não pode acreditar. A Bíblia chega a dizer o seguinte: quando vem falar alguma coisa de pastor ou de um líder, você precisa no mínimo de 2 testemunhas sérias. Se a pessoa é falador, irmão, quem fala dos outros com você vai falar de você para os outros. É isso que eu estou dizendo. Você tem que ter discernimento. Falei: peraí, que conversa é essa? Eu não sei, não, mas eu vi. Ah, então tá bom, então eu vou perguntar à pessoa, eu vou falar com a pessoa. Mas você não vai assim qualquer coisa. Está entendendo? Está entendendo ou não? Nós temos autoridade, nós estamos revestidos de autoridade, o Senhor nos capacitou, nós temos que ter ousadia para repreender as enfermidades de estado terminal, enfermidade que paralisam, enfermidade na mente, confusão, opressão e másticos são doenças recorrentes, doenças que vêm na gente, e às vezes Deus permite, para que, com certeza, para que a gente não se ensoberbeça. Eu sei lá os motivos de Deus, mas eu sei que acontece, mas em um momento nada disso deve esfriar a minha fé. Quando ela começa a cair, quando ela começa a diminuir, porque o sofrimento é grande, então a gente vai para a oração, a gente vai para a comunhão, e Deus nos fortalece. É assim a vida. Ou você acha que a gente não passa momentos de desânimo também, de fraqueza, momentos que meu Deus, só você sabe. Mas nesses momentos, irmãos, é o momento que você precisa ser forte, que a Bíblia fala: ser forte, ser corajoso. Não é quando você está aqui no louvor, quando você está celebrando, quando você está aí, não é. É nas crises que todos enfrentamos, que a gente diz assim: não, hoje eu risco a minha agenda, porque o mais importante eu preciso fazer. Eu preciso tirar um tempo de oração com urgência. Eu preciso parar tudo, porque eu estou sendo atacado. Tem uma força resistindo, uma bênção minha. Tem um ataque que se levantou contra mim. Por exemplo, você já se deu que está tudo bem, mas de repente você está insatisfeito. Está tudo bem, mas de repente você começa a ficar nervoso, você está irritado, nervoso, você não sabe de onde veio essa irritação, esse nervosismo do nada sobre você. Já tem um dia, 2, você está irritado, está na flor das peles. Aí você para e você fala: mas por que eu estou assim? Não precisa levantar a mão, senão todo mundo vai levantar. Mas nesses momentos a gente tem que ir para o joelho. Às vezes até essa atitude é pecado,
porque você não tem motivo para estar assim. Você tem comida em casa para comer, você tem um teto para dormir, você tem água para tomar banho e vestir, você tem amigos e você tem a palavra de Deus. E a Bíblia diz: tendo com que comer e vestir, estejais o que a Bíblia diz? Contentes. Másticos é uma doença recorrente. E o último é uma doença muito grave que tem no Novo Testamento, chama aroutos. Essa palavra descreve uma pessoa entre a vida e a morte. É mais do que nossos, porque nossos, ele pode morrer, não há cura, mas ele vai viver ali ainda. Agora aroutos não. Aroutos essa seria a melhor palavra. É a doença mais grave, assim, não tem cura mesmo. É um estado de coma, vida e morte, está ali, naquele momento. E a Bíblia diz que Jesus cura esse tipo de doença também. Quem entendeu, diga amém. Então volte para o texto. Romanos 8, 26 diz também: o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Fraqueza, como eu disse, é astênios. Ele está englobando todas essas palavras, todas essas doenças do Novo Testamento. Só que é uma forma genérica de falar assim: qual mal você sofre? Não precisa falar, seja o que for, o Senhor te ajuda nisso aí também. Diga aleluia. Você pode orar também. Aliás, o crente, irmão, tem a oração como chave em tudo. Vamos ao médico, mas antes nós vamos orar: Senhor, tem misericórdia, eu repreendo esse mal. E lá no médico, guia aquele médico, Senhor. Guia quem for atender, por favor. Porque se Deus não colocar a mão, o médico vai passar um veneno para você em vez de um remédio. Isso tem acontecido e isso acontece. Uma certa feita eu acabei de pregar, muitos anos atrás. E eu acabei de pregar e eu senti que a minha garganta estava ruim. E eu acho que fui desavisado, não precisava disso. Aí eu falei: Glaucio, minha garganta está muito ruim. Eu morava no Valparaíso ainda, estava bem ruim. E eu falei: eu vou ao médico. Eu fui nesse hospital metropolitano, antigo metropolitano, e o médico me atendeu e falou: não, eu vou te dar um coquetel. Me deu um coquetel, uma injeção. Eu tomei aquele trem e fui para casa. E falou: não, isso aqui, se tiver gripe, resfriado, seja o que for. Quando foi por volta de 3 horas da manhã, 4 horas, eu levantei, acordei, levantei, e meu lado estava todo paralisado. Sério, paralisado. E eu tentei mexer a perna, não conseguia mexer o braço. Eu achei que estava dormente, porque você dorme em cima, às vezes fica dormente, e não passava. Aí foi quando eu acordei Gláucia. Não sei se eu liguei para minha mãe, eu acho que meu sogro, e aí ele veio para me levar ao médico. Mas pensa o terror. Você acorda de noite do lado paralisado. Tá doido, mas põe um terror. Eu falei: misericórdia, eu acho que eu estou tendo um problema de coração. Fui no médico, eu não sei irmão, não sei o que aconteceu. O prontuário veio na minha mão. E eu falei assim: não, eu vou no cardiologista, que isso aqui está parecendo que é algo bravo. E fui no cardiologista, fez todos os remédios, os exames. Isso era já por volta de 9 horas. Eu já estava voltando os movimentos um pouco. E ele me deu um coquetel de remédio errado. Não tinha nada. Não tinha nada. Ele falou: bebe água. O único remédio que ele me deu foi água, um litrão de água. Tô tomando aquele trem. Ele toma muita água. E eu tomei água e aquilo passou. O médico me deu um remédio errado. Se Deus não pôr a mão, irmãos, essas coisas podem acontecer. Sim ou não? A Bíblia diz: semelhantemente o Espírito nos assiste em nossa fraqueza. Todo tipo de enfermidade você pode orar, seja patológica, e se for maligna, melhor ainda. Se for maligna, melhor ainda. Porque maligno, você tem uma farda, você dá uma ordem. Se você tem uma farda, você tem uma ordem. Você dá uma ordem e o demônio tem que sair. Diga aleluia. Aquele espírito de prostituição tem que ir embora. Aquele espírito de engano tem que sair. Saia agora. Agora, saia em nome de Jesus. Um pastor estava orando e havia uma igreja
E a igreja não crescia, não crescia. E a igreja, ele pregava, trabalhava, e a igreja não crescia. Um dia ele tirou um tempo, como fazia, e veio para aqui para orar. E dobrou o joelho na igreja, assim, está orando na igreja. De repente, depois de horas, orando em línguas, ali orando, Deus abriu os olhos dele, ele teve uma visão. E ele viu dentro da igreja alguns demônios. 2, 3, 4, eu não me lembro bem. E ele viu aqueles... no telhado, você já sabe o que eu estou falando. Estava no telhado em cima, ele viu aqueles demônios. E ele expulsa aqueles demônios. E os demônios vão saindo assim com cara de coitadinho, tipo assim, deixa eu aqui. Ele disse, saia em nome de Jesus. E os demônios saíram e foram descendo a rua, e havia uma boate ali, e eles entraram lá naquela boate, pelo menos saiu da igreja, né? Ele orando, ele viu aquilo ali, aquela opressão. E o que eu quero destacar é que ele falou, saia em nome de Jesus, expulsando os demônios. E ele fez cara de coitado. Os demônios, tipo assim, menino, não me tira daqui não, deixa eu aqui, tenha misericórdia. E não é para ter misericórdia. Eles saíram. Poucos dias depois aquela boate pegou fogo. 2 dias depois ela pegou fogo. E não morreu ninguém, mas pegou fogo. Mas saiu da igreja. E a igreja, você fala, pastor, mas como que pode? Demônios? Irmão, é só dar brecha. Amarra a igreja. A igreja não crescia, a igreja não desenvolvia. As coisas não aconteciam. E a partir disso a coisa começou a acontecer. Diga, eu tenho autoridade. Em último lugar, para encerrar, seja qual for a enfermidade, você tem poder para repreender. Diz o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Essa fraqueza engloba tudo. Agora, a palavra assiste, eu vou ser bem rápido. A palavra assistir, que você já leu esse texto muitas vezes, amém? Essa palavra assistir é a única vez que essa palavra tem no Novo Testamento, é aqui. Só tem aqui em lugar nenhum mais. Você não vai achar no grego essa palavra novamente. É uma palavra grande, na verdade são 3 palavras. Eu não vou te dar o significado, não vou falar de forma rápida. São 3 palavras em uma só. Ele pegou 3 palavras e ele juntou tudo e fez isso aqui. Pegou a raiz de uma. Eu até falo, às vezes eu sempre esqueço, Glaucia, quando a gente inventa uma palavra, como que é? Neologismo. Quem falou? Boa. Neologismo, eu sempre esqueço. Neologismo é quando você cria uma palavra na língua portuguesa. Você pode fazer isso. Às vezes as palavras, elas surgem novas palavras, às vezes você pensa que essa palavra é antiga. Não, às vezes foi criada agora. Os filósofos, na linha do direito, várias pessoas, às vezes até os médicos, e a gente, teólogos também. Neologismo, neo é novo, e logia vem de palavra, então, de estudo. Neologismo, então, uma palavra, aqui Paulo fez isso. Essa palavra assistir é um neologismo, é uma palavra que não existe, não tem na língua grega clássica. Foi criada, tem aqui, mas não é que é errado, você pode fazer isso. A palavra aqui é sunantilambanomai, olha que palavra grande. Para você está estranho, porque você talvez nunca falou, mas eu já falei muitas vezes, eu sei falar tranquilo, mas não é, você acostuma, sinantilambanomai, é 3 palavras. O que Paulo está dizendo aqui? Essa palavra assistir significa isso aqui, que quando você passa uma luta, o Espírito Santo vem te ajudar, e ele vem nervoso, com ira, não com você, mas com aquela situação. Tem gente que quer que o Espírito faça a obra. O Espírito não vai fazer a obra, ele vai te ajudar a fazer a obra. Irmãos, o recurso, o milagre, a capacitação de Deus não vem antes. Eu tenho a força, me transformo no super-homem, agora eu vou. Não é assim. A capacitação, a força, o poder de Deus vem na execução do projeto. No fazer, você vai fazendo e Deus vai te capacitando. Se você para, a coisa para. Quem está entendendo, diga aleluia. Talvez você está esperando o recurso, não vai vir. Pastor, que é isso? É verdade, Deus já falou isso comigo. E nós temos orado, insistido, e vamos continuar pedindo a Deus um local próprio. Falei o recurso. Na hora o recurso vai vir.
E alguém diz assim, uma vez alguém falou assim: meu Deus, mas já passamos por isso lá na outra igreja, esse negócio de comprar terreno, construir um templo, nossa, isso dá um trabalho, não sei o quê. É que a gente é acostumado com comodismo. Deixa eu te dizer uma coisa, deixa eu te explicar a vida de modo geral, não só na fé, principalmente na fé, mas em todo lugar. A vida em Cristo não tem comodismo. Quando nós alcançarmos um local em um templo, aí nós vamos falar: opa, agora nós estamos no lugar de descanso. Não, nosso lugar de descanso não é aqui. Virão outros projetos, e outros projetos maiores e maiores, e será assim sempre, irmão. Está entendendo? Nem na aposentadoria hoje já é mais como aquela mentalidade, porque já se sabe que se aposentar morre. Você cessa uma função, mas você produz de alguma outra maneira em alguma outra área, porque aquilo agora talvez, porque feliz é quem faz o que gosta, mas a gente na vida muitas vezes faz o que não gosta. Quantas vezes eu fui trabalhar no mundo secular, porque pastor no trabalho, então deixa eu lembrar daquela outra época. No mundo secular, quantas vezes eu fui trabalhar sem querer ir trabalhar? Meu corpo não queria, eu não queria. Mas a gente não tem que querer, a gente tem que ir. Isso é ser homem. Isso é ser homem. É menino e preguiçoso que diz que está com preguiça e não vai. Homem vai. Homem no modo genérico, homem e mulher. Isso é responsabilidade, isso é maturidade. Tem gente que não para emprego. Aí quando você vai saber, você vai olhar direitinho, é um péssimo funcionário. Nó cego, ruim de serviço. E o pior ainda que esbanja a mensagem do Evangelho. Está envergonhando o Evangelho. Não gosta de trabalhar, só chega atrasado. Sai, quer sair mais cedo, da hora, quer sair. Às vezes a gente precisa ficar. Quem está entendendo, diga aleluia. Homem de responsabilidade. Eu nem ouço mais isso. Deus é bom. Deus é bom comigo, mas o que eu tinha de ouvir, eu falei: pastor, eu tenho que sair de lá, que lá só tem demônio. Eu falei: você está lá para quê? Não, vou sair daquele emprego, porque lá só tem demônio, pastor, uma opressão, pastor, eu não sei o que, pastor. Ei, quem é você? Não fale isso comigo não. Eu já ouvi muito isso lá atrás, agora eu não preciso mais de ouvir isso. Que demônio, irmão? Vamos orar então, repreender os demônios. Você é autoridade, o poder de Deus está sobre a sua vida. Vou sair de lá porque tem demônio. Você tem, às vezes a pessoa fala comigo assim: pastor, eu quero sair desse emprego. Então eu analiso direitinho, falo: você vai sair desse emprego, mas você tem outra coisa para fazer? Eu tenho. Então tá jóia, então sai. Nem pede para te mandar embora, vai lá, pede conta, sai de cabeça erguida, sai, o nome do Senhor ser glorificado. Mas às vezes a pessoa quer sair de um lugar, não tem outro para trabalhar. Eu falo: mas como é que você vai sustentar a sua família? Como é que você vai sustentar a sua casa? Você vai sair daí para ir para onde? Isso é conversa de malandro, de preguiçoso. A vida não é fácil. Muitas vezes eu faço muita coisa que eu não queria fazer. Me desculpe falar isso, mas não queria. Às vezes eu estou fazendo certas coisas, eu falo: meu Deus, por que eu estou fazendo isso? Mas faz parte. Está entendendo? Faz parte. Diga aleluia. Está pesado agora, né? Mas irmãos, assistir é nos capacitar. Então quando você alcança um projeto, vai vir outro. E é assim a vida, irmão. Entendeu? Quando Israel chegou na terra de descanso, falou: aqui é nosso descanso, e se acomodou, a coisa ficou feia. Quando Davi, na hora da guerra, ficou em casa no palácio, foi que ele caiu com Betseba. Está entendendo? E tem aquela outra conversinha: mente vazia é o quê? Está na Bíblia? Não está na Bíblia. Senão o pregador fala: como diz a Bíblia? Aí ele fala: não tem na Bíblia. Mas é verdade. Mente vazia. É verdade, o diabo joga setas e tal. Eu trabalhei na cadeia há muito tempo, e visitando os presos, fazendo aquele trabalho ali de capelania. Já te falei isso muitas vezes. Mas ele fica ali 24 horas preso ali, pensando em fugir. Não faz nada, fica ali dentro, ele fica só pensando em fugir, pensando em maldade ali. A maioria é assim. É uma coisa terrível, que não faz nada.
Olha para o seu irmão assim, você está olhando para ele, está perguntando para ele, você está fazendo alguma coisa, né? Estudando, trabalhando, produzindo, desenvolvendo. Aleluia. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito, o mesmo Espírito, o Espírito que nos ajuda em nossa fraqueza, que nos assiste, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A palavra assistir é sulantilamandomai, e são 3 palavras em uma só, e significa que ele pega junto. Você pega dali, ele pega daqui. Você faz, ele faz. Ele não é menino de recado, nem seu empregado, nem meu. Vai lá e faça isso. Não, ele não faz. É nós que vamos. Às vezes a gente vai e não vai fazer nada, vai ficar parado, mas só o ato de ir já é o que ele exigiu. Então diga: o Espírito está comigo. Então, o recurso vem na execução do projeto, eu não tenho dúvida nenhuma. O recurso vem na necessidade que a gente precisa, no que a gente está fazendo, no que a gente está envolvido. Então, na hora certa, Deus vai abrir as portas, as coisas vão acontecer. Deus vai conduzir todas as coisas. Nós estamos aqui e Ele sabe que isso aqui é dele, o projeto é dele. Então nós vamos nessa. Irmãos, o Espírito Santo está com você para te fortalecer e te ajudar nas suas fraquezas, para ajudar você contra e anti é contra. Anti é uma palavra que descreve uma pessoa que é tão perigosa para a sociedade, que de fato é contra tudo, socialmente falando, carrega a ideia de uma pessoa perigosa, ameaça, que traz risco, é uma pessoa que precisa ser presa, e porque é um perigo para a sociedade, a palavra anti. Então está dizendo que o Espírito Santo, quando ele vem, ele é anti, ele é perigoso para aquele que nos oprime, para aquilo que nos oprime. Olha como que é grande o negócio. Eu poderia falar muito mais. Lambano significa eu pego, eu recebo de forma violenta. É um ladrão, por exemplo, a figura é um ladrão que vem e toma à força o que você tem. Ele põe um revólver e te obriga a entregar o que você suou. Ele entende? Essa palavra lambano, sunanti lambano mai, significa que nos seus momentos de fraqueza, o Espírito Santo vem junto com você, como aquele guarda-costas que pode, que tem recurso, que é forte, que é poderoso, e ele vem no mundo espiritual, nas suas próprias debilidades, porque existem coisas que Deus não se agrada na sua vida. E você fala: Senhor, mas eu gosto disso, mas eu quero largar isso, porque o Senhor não se agrada. E nessas coisas o Espírito Santo vem com violência. Por exemplo, na época que eu me converti, encerro aqui, eu tinha uma coleção de discos, aqueles LPs grandões, e tinha muitos, e era caro aquela coleção, e eu gostava muito das músicas. Então tinha todo tipo, Queen, as músicas do Queen tinha todos, eu acho. Eu gostava daqui. Você também, Giovanni? Você também foi terrível, hein? Seu Neemias, né? Seu Neemias é terrível. Mas o meu foi diferente. Eu tinha esse, tinha outros. Então tinha aquela coleção, tudo novinho. Você, né? Naquela época você passava aquele paninho assim para limpar. Você tinha também. E colocava aquelas bandas de rock, aqueles negócios, tinha o som no nosso quarto e tal. Quando eu converti, eu falei assim: eu gosto demais dessas músicas, eu não vou mexer com isso não. E não joguei fora não. Eu gostava daqueles sons, daquelas bandas, os caras cantavam e tal. Eu gostava daquela música, sempre gostei de música, eu sempre fui músico. E eu gostava de música, Giovanni. Então eu tinha aqueles CDs. Eu continuei gostando daquele trem. Mas eu comecei a buscar a Deus, que a Bíblia diz assim: venha como? Ela só não diz que você vai permanecer como está. Se você está ficando como você era, seu evangelho está com problema. Então eu continuei. Um dia eu olhei para aquilo e falei assim: mas que coisa deprimente. Muitas músicas ali são deprimentes. Muitas músicas ali são frutos de overdose, de cachaçada, naquela época dos anos 80, 90, de muita droga. Muitas músicas ali falam de suicídio, falam de tristeza e tal, e ninguém falou comigo. Foi o Espírito Santo que vem. É assim que é a obra de Deus.
Quando a pessoa faz forçada, ela faz com jugo. Se a pessoa chega para você e fala, bote uma camisinha comprida até aqui, corte o cabelo, faça isso. Não é assim a obra do Espírito. Isso é função do Espírito, não da igreja, não de ninguém. O Espírito vai mudando a gente. E eu olhei para aquilo e falei, não quero mais isso. Aí um amigo pediu, eu falei, cara, eu acho que isso não é bom para mim, não deve ser bom para você também não. Desculpa aí, mas vou te dar não. E aí quebrei também. Eu estava no monte, orando, e eu fui batizado com o Espírito Santo, e havia um outro amigo meu que se converteu, só que ele era cabeludo, bem cabeludo, e a gente brincava, porque tinha uma novela, tinha um Ravengar, a gente chamava ele de Ravengar, e ele cabeludão, não sei o quê, e a gente até brincava, pô, você rapaz, passar uma polícia aqui, ele te para, te dá logo um pedala Robin de primeira, você, nossa, que esse tipo seu, na época, pense isso há 30 anos atrás, e ele cabeludo, aí nós fomos para o monte. Eu nunca falei do cabelo dele, nunca, não precisa. Aí, hoje também tem uns meninos aqui que tem um cabelo backpaw. Esse dia um cortou, eu falei, poxa, por que você fez isso? O cabelo estava massa, e estava mesmo. Aí ele subiu ao monte, e quando chegou lá nós recebemos uma revelação, e a revelação era de uma outra coisa, era para mim a revelação. E quando eu desci, que eu cheguei aqui onde eu morava, a revelação aconteceu. O camarada viu um punhal desse tamanho, e esse punhal, o cabo era colorido, um homem que eu nunca vi, lá no monte. O punhal, o cabo era colorido, e Deus mostrou ele falou assim, olha que revelação mais vaga. Ele falou assim, Deus está me mostrando um punhal, e tal. Foi que revelação doida. Passou um pouquinho, os irmãos entregaram outras revelações, e aí ele falou assim, irmãos, o Espírito me mostrou de novo, o Espírito Santo está insistindo, um punhal. Deixa eu dizer, Deus não está falando para quem é, como que é, mas o Espírito Santo está falando assim, que a gente não é machão não, a gente é crente, nós somos crentes, e a gente age na misericórdia, na paciência, a palavra branda desvia o furor, falou essas coisas, eu fiquei aquilo. Quando eu desci, acabou aquela oração, eu desci, tinha passado a noite toda, e aí eu desci com esse irmão, e esse irmão era cabeludo, ele subiu cabeludo, e quando ele subia, aqueles crentes pentecostal, pense, no monte, aquele irmão cabeludão, e os crentes, aqueles crentes radical, eu tinha que explicar, irmão, é novo convertido, só falar isso, porque senão escandalizava os irmãos. Olha aqui, hoje eu não faço isso mais não, irmão. Você pode estar certo, mas naquela época eu fazia. Sabe que eu tenho que voltar? Mas eu ficava explicando aquilo, irmão, porque isso é religiosidade. E aí quando nós descemos, eu desci conversando com ele. Eu achava que a revelação era para ele, que ele era de confusão. Falava assim, rapaz, cuidado, hein, você não fica formando confusão por aí não. E ele nem aí, e a única coisa que ele falava foi assim, eu não estou aguentando mais, quando eu chegar eu quero cortar meu cabelo. O Espírito falou com ele, e eu descendo falava, rapaz, cuidado, negócio de confusão, rapaz, você fica calmo e tal, e não sei o que, falava com ele, e ele nem aí, ele falava assim, não quero cortar meu cabelo. Quando eu cheguei em casa, teve uma confusão na rua, na frente da minha casa, minha mãe está ali, ela lembra, talvez Carla, minha irmã está ali, lembra, uma confusão terrível, e eu saí naquele negócio ali. Quando eu saí naquela confusão, a pessoa estava muito brava, muito grande, e eu falei, rapaz, vem cá, vamos conversar aqui um pouquinho, calma, não é assim. Eu calmo ali, naquela confusão, e eu falei com ele assim, falei, rapaz, você não é assim, demônio, sai da vida dele. Quando eu falei, sai da vida dele, ele começou a chorar, e aquele homem grande me abraçou. Quando ele me abraçou, já tinha chamado até a polícia, o vizinho tinha chamado, porque estava o pau quebrando na rua, estava certo. Chega a viatura da polícia, eu falei, não, está tudo bem, já está calmo. Eu falei, e a viatura foi embora, foi a civil, nem militar foi. Eu falei, não, então tá bom, e foi embora. E ele bravo ali, eu falei, sai da vida dele. Quando eu falei, sai da vida dele, ele começou a chorar e me abraçou. E eu fiquei sem ação, que eu estava ali para apartar aquele trem. E eu estava assim. E aí eu falei, poxa, eu tenho que fazer alguma coisa, então pelo menos um tapinha nas costas eu vou dar, né? Quando eu dei o tapinha nas costas, eu dei aqui, ó, que ele era muito grande, era no meu rosto quase. Aí eu falei, o que é isso?
Aí era um punhal, ele estava com uma faca desse tamanho e um punhal. Era uma pessoa que andava armado. Olha que coisa terrível. E aí quando eu tirei o punhal, era da colorido que o irmão viu. E esse irmão que estava comigo, que a gente brincava, que era Ravengar, ele chegou na hora. E ele chegou na hora e conversou comigo. Eu não conheci ele. Quando eu olhei para ele, eu falei: ué, é você? Ele tinha cortado o cabelo. E ele presente falou, a revelação que nós recebemos lá em cima. Eu falei: é verdade. E teve um livramento, senão teria uma catástrofe. Mas quem faz a obra é o Espírito Santo. Não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito. O Espírito tira da gente, o Espírito faz a gente ter nojo. Mas você deve dar lugar ao Espírito Santo. O Espírito nos assiste em nossas fraquezas, e aquela fraqueza não se torna mais uma fraqueza. Às vezes, irmão, você continua com o mesmo problema, mas Deus te fortalece tanto. O mesmo demônio que te ataca volta para te atacar. Quando ele vem, ele bate numa muralha e cai. E ele diz: o que aconteceu? O que aconteceu é que Deus te fortaleceu. Entendeu? Ele continua o mesmo, mas você já não é mais o mesmo. Você já está fortalecido no Senhor. Então, queridos, o Espírito Santo está aí. Então nós vamos na rua, nós temos que ser igreja lá fora, não igreja só aqui dentro. Entende, irmão? Nós temos que ser igreja lá fora. A gente quer convidar as pessoas para virem aqui. Eu quero que elas venham. É aqui mesmo. Tem uma iluminação, tem um louvor legal, tem o louvor da igreja, tem a palavra pregada de uma forma diferente, uma forma que a gente procura todos que pregam se inovar e melhorar sempre. É a nossa busca, estudar. Se a gente percebe que alguém pregou sem gastar horas ali, a gente chama atenção, a gente exorta. Se for de fora, a gente nem traz mais. É verdade. Então a gente quer que as pessoas venham aqui, mas essa é uma mentalidade que tem que mudar também. Ela tem que vir. A gente quer que a pessoa venha e venha no culto das 18, no domingo. Mas Deus quer que a gente seja igreja 24 horas. A gente traga o povo para celebrar, mas nós sejamos igreja lá no posto de gasolina com o frentista, lá no mercado, lá na feira, lá no hospital. Ontem à noite, no final do jogo, fui chamado para ajudar uma pessoa. E vai eu levar a pessoa para o hospital. Lá Deus quer que você seja instrumento de Deus. Aonde você estiver, você tem que ser igreja lá fora. Porque esse poder do Espírito Santo está sobre você, seus colegas de trabalho. Comece um culto na sua empresa. Talvez você nunca discipulou ninguém. E nós vamos ter o último treinamento de discipulado, agora em dezembro. É o último esse ano. Se você discipular irmão, só uma pessoa, você vai estar fazendo a obra do Espírito Santo e Deus vai te abençoar. Diga: o Espírito Santo me capacita. Está entendendo? As pessoas querem chegar perto de você, conversar com você, ser como você. Ah, pastor, é mais forte do que eu. Ah, irmão, eu também, mais forte do que eu. Mas não é mais forte do que o nosso Deus. Está entendendo? O rapaz falou comigo: pastor, eu gosto de fumar a maconha, pastor. Eu gosto. Eu falei: se você gosta, é porque seu organismo já acostumou, você está viciado. Pois é, pastor, é verdade, mas eu também gosto. Mas eu disse: pois é, você gosta, mas o Espírito Santo não gosta. A principal coisa que Deus te deu é o seu cérebro, sua mente. Deus quer você na razão. Essa dependência, esse vício, isso também é contra a lei e tal. Eu fui falando e falei assim: mas é mais forte que eu. Eu falei: é mais forte que você, mas não é mais forte que o Espírito Santo. Ele vai te libertar aqui agora. Eu já orei por pessoas que fumam, e eu faço isso ainda, e vou fazer muito em breve. Chamar as pessoas: quem fuma? Quantos anos você fuma? 20, 10, 30. Pega o cigarro, põe na mão. Está com o cigarro aí, todo mundo está com o cigarro aqui. Eu expulsar o demônio agora e falar: vai lá fora e tenta fumar. 90%, 100% volta, não conseguiram fumar e fica liberto. Porque muitas vezes é um espírito que está. Então, irmãos, nessa manhã, se revista do poder de Deus. Saia na autoridade. O Espírito está com você para te ajudar. O poder virá na execução do projeto. E ore por você mesmo. E ore por qualquer pessoa que estiver enfermo. Às vezes no trabalho a pessoa fala: estou com a dor de cabeça. Fala: eu vou arrumar um remédio para você, mas antes eu vou orar por você. Ore pelo seu companheiro, pelo seu subordinado. Entrou alguém no seu carro,
Ore por alguém, você que é Uber, você que é taxista, você que é... Ore por ele. Não sei o que, às vezes a pessoa puxa a conversa, a pessoa está pedindo pelo amor de Deus, então você fala assim, posso orar por você? Se ela falar não, você fala tudo bem. Mas se ela falar, posso orar para Deus repreender essa dor de cabeça? Para Deus te operar? Aí agora, eu quero que você use desse poder, nós possamos usar desse poder do Espírito Santo. Eu oro agora de manhã, eu falo, Senhor, visita os crentes, traga o povo para adorar o Senhor. O Senhor é nosso marqueteiro, o Senhor é o nosso promotor, o Senhor é o que... Entendeu? Eu vou falando essa oração, mas eu também, eu mando uma mensagem, ei fulano, está sumido, ei fulano, está tudo bem por aí, sentindo a sua falta, ei fulano, estou orando por você, ei fulano, toma esse texto aqui, essas mensagens rápidas, eu faço a oração, mas a gente tem que agir também, ei fulano, está entendendo? Coisa rápida, ele já onde, então pega o telefone, ligue para alguém, fala, Deus colocou seu nome no meu coração nessa tarde, eu vou orar por você hoje no culto, você quer ir no culto? Eu vou, então eu vou te buscar, eu vou passar aí na sua casa, tá bom? Vou comer, não precisa do seu carro não, deixa que eu vou te buscar. Dá 2 viagens se for preciso, traz sua família e volta lá para buscar ele. Mas deixa Deus te usar. O Espírito Santo está com você para te abençoar e você ser uma bênção.